Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu venho aqui esclarecer do que se trata esse projeto, que na verdade não foi ideia minha, vereador Carlos Gueiros. Eu fiz aqui uma audiência pública, vereador Anderson Florencio, em 2016, com várias entidades que lidam com síndrome de Down, os movimentos sociais, o Down Mais, várias entidades, a ASPAD, associação, uma coisa assim, Associação de Pais e Amigos das Pessoas com Síndrome de Down, que é uma condição, não é uma doença, né? Não é esse tipo de gente que tem síndrome de Down ou que vive a situação de ter a condição de Down. São pessoas iguais a nós, como crianças ou adolescentes que são situados dentro do espectro do autismo, que têm apenas diferenças e, se bem tratadas, se bem diagnosticadas, podem inclusive não perturbar o seu desenvolvimento futuro. Há inúmeros profissionais, isso é óbvio, se desempenhando muito bem nas suas funções e tendo a condição de Down ou dentro do espectro do autismo. O que eu entendo a preocupação do vereador Carlos Gueiros, e agradeço a sua preocupação em debater o projeto, e até pegando o gancho do que me perguntava ali o vereador Antônio Luiz Neto, que tem uma excelente formação jurídica, essa lei ela não se põe contrária à Lei Federal de Acessibilidade, ou Estatuto Federal da Pessoa com Deficiência, que já prevê uma cota, né, para pessoas com deficiência. Ela apenas diz, vereador Rodrigo Coutinho, e esse foi um desejo dos movimentos sociais que lidam com Down, inclusive o Down Mais e a ASPAD, e várias pessoas individualmente que têm filhos ou filhas com Down, seguindo o caminho de uma lei que existe igual a essa no Rio de Janeiro, no município do Rio, que as empresas não possam selecionar o tipo de deficiência. É muito fácil, para ver, é conveniente para a empresa terceirizada, e respondendo ao vereador Antônio Luiz Neto, a Lei Federal de Acessibilidade se dirige também às terceirizadas, não só às empresas que são, digamos, meramente privadas ou que têm relação meramente com entes privados, elas se dirigem também para prestadores de serviços com poder público, para contratados com poder público, que é o caso da gente aqui, é que as empresas, as prestadoras de serviço, não possam escolher a deficiência que lhe é mais conveniente. Por exemplo, é uma queixa do pessoal, dos pais e mães que têm filhos com Down ou filhos com autismo, que eles preferem cadeirantes, preferem pessoas que têm na cabeça deles deficiências que não comprometem o trabalho, só que nada em tese compromete o trabalho. Se o cara tiver aptidão, se for diagnosticado antes, tiver o carinho, o amor dos pais, a preparação para aquela função. Então, essa lei, ela inclusive repete o que diz a lei federal, repete o que diz a legislação federal sobre a Previdência, porque em vários desses casos há benefícios previdenciários a serem conferidos. Ela apenas diz que nas contratações que o município fizer, Secretaria de Saúde, Secretaria de Juventude, Secretaria de Educação, ao contratar uma prestadora de serviço para manutenção e limpeza, para vigilância, o prestador tem que contratar naquela cota, cumprir a cota, sem fazer distinção ou uma preferência, sem ter um caráter seletivo negativo, óbvio, escolhendo ou querendo poder escolher a deficiência que lhe seja mais conveniente, ou que ele acha, até às vezes por ignorância, não com má fé, com boa fé, que vai atrapalhar menos, ou que vai fazer com que ele cumpra a cota sem atrapalhar o seu serviço, ou a imagem da sua empresa, sei lá. É uma lei que já existe no Rio de Janeiro. Eu atendi a um pedido no fim da audiência dessas entidades, que eu citei aqui algumas, mas tem outras, que fazem os movimentos sociais que tratam das pessoas e dos cidadãos com Down. Em resumo, é isso. Tem parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça, tem parecer favorável da Comissão de Saúde, e é um projeto de 2016, precisamente de 18 de agosto. Como setembro foi o mês da pessoa com deficiência, eu fiz um trabalho e, graças a Deus, está chegando agora para votação, e eu peço o apoio de todos, né? Eu tive a preocupação, vereador Antônio Neto, com vossas indagações, mas quero lhe ouvir com muita atenção e prazer numa parte. Vereador Jaime Asfora, inicialmente eu gostaria de me congratular com a iniciativa de Vossa Excelência, e apenas para ilustrar a explanação que Vossa Excelência já está fazendo e para dirimir
qualquer dúvida, eu não conheço a legislação federal, não tive a oportunidade de pesquisar a legislação federal pertinente à matéria, e gostaria de saber de Vossa Excelência se nela existem também as citações das doenças que deverão ser atendidas por ocasião destas contratações. E se existe também uma abertura para que estas empresas, ao fazerem a contratação, façam a avaliação das pessoas que deverão fazer o exercício dessas tarefas, ou é uma lei impositiva? Porque a minha grande preocupação é que nós estejamos diante de uma legislação, acredito que não, estou apenas querendo que Vossa Excelência ilustre a sua explanação, havendo a citação das doenças. Nós sabemos que doenças ou síndromes ou situações que inabilitam a capacidade integral do cidadão, mas que merecem trabalhar, até porque eu também já fui colega de portador de deficiência, trabalhando ao meu lado, beneficiário de legislação bem mais anterior à atual, e que fazia todas as suas tarefas com muita competência, treinado, conseguia exercer muito bem a sua profissão. Mas a minha pergunta essa legislação, ela permite ao contratante a avaliação do que será possível contratar em razão das suas necessidades para o exercício das funções? Porque eu desconheço a legislação e Vossa Excelência certamente já conhece. A legislação federal, inclusive, tem um artigo que diz que é proibido qualquer discriminação de maneira geral e estabelece as cotas de acordo com o número de empregados. E diz assim, de acordo com o decreto... Não, isso é outra coisa, desculpe. Vereador, a lei federal não especifica de maneira clara, e por isso o objeto da nossa lei, da lei do Rio de Janeiro, quais são os tipos, pelo menos eu desconheço também, quais são os tipos de deficiência que devem ser objeto da cota. Por isso a importância da lei. Se a lei federal já dissesse isso, não precisava da nossa lei, né? Como a lei federal não diz, e eu entendo, a Comissão de Justiça, a Comissão de Saúde, deram um parecer favorável, porque também entende pela constitucionalidade do projeto, que cabe a nós estipular, de acordo com a lei federal, tendo como base a lei federal, que os editais para contratação de serviços ou bens no município do Recife possam ser claros, de acordo com a lei, que se nós aprovarmos, virará lei, eventualmente que depende de vocês, vereador Fernando, que o edital diga mais claramente: quando for cumprir a cota da pessoa com deficiência, não se pode especificar a deficiência, né? Se ele especificar, vai estar descumprindo a lei federal, é uma lei municipal de reforço, porque a Constituição Federal também diz, num artigo, que é obrigação comum e concorrente dos municípios, estados e União legislar para proteger as pessoas com deficiência, criar normas de proteção às pessoas com deficiências. Normas, evidentemente, cogentes, né? Que serão cogentes de acordo com a fiscalização que a gente vier a fazer. Em resumo, a lei, entre aspas, simplesmente ela elenca que essas discriminações podem ser de várias ordens, motoras, psíquicas, visuais, auditivas, e que o município tem que observar isso. Eu acho que é um avanço o município ter esse tipo de norma, porque ele vai fiscalizar, vai ser bom para a prefeitura, no caso, vai fiscalizar em benefício dos cidadãos que têm deficiência, sobretudo deficiências mentais, que é onde tem a maior discriminação. Dentro da discriminação, se as pessoas com deficiência são discriminadas, dentro das pessoas com deficiência, o cadeirante é menos discriminado, isso é o que dizem as próprias entidades, do que o menino com Down ou a menina com autismo. Então a lei visa, sem contrariar a lei federal, terminando, não sei se ele respondia a contento, mas
desculpe se eu não respondi a contento, estou tentando fazer o melhor possível. Mas a lei federal não especifica e a gente está especificando que não pode haver, no exercício de nossa competência comum ou concorrente com a União, de proteger ou buscar normas que protejam os cidadãos com deficiência, ampliar essa proteção e dizer a cota tem que ser cumprida e você não pode preterir uma pessoa com Down ou com autismo porque acha melhor para a sua empresa, por esse ou aquele fator, com boa ou má fé, um cadeirante, uma pessoa que tem uma pequena diferença no braço ou na perna, enfim, é isso. Vereador Carlos Guedes. Vereador, eu disse aí quando me pronunciei que existem os pareceres favoráveis e não poderiam deixar de ser do ponto de vista examinado. Agora, eu queria só ler para os companheiros aqui que a proposta de Vossa Excelência é impositiva. Artigo 1º, nas licitações promovidas por órgão e entidade da administração pública do município de Recife para contratação de prestação de serviços que prevejam fornecimento de mão de obra, constará obrigatoriamente cláusula que assegure a reserva de vagas para pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, cognitiva e com transtorno de espectro do autismo, desde que não sejam incompatíveis com o exercício das funções objeto dos contratos. Parágrafo único. A providência prevista nesse artigo não exclui o cumprimento do disposto do caput dos incisos 1, 2, 3 e 4 do artigo 93 da Lei Federal tal, que dispõe sobre os planos, etc, etc. Então, além dessas, mais essa obrigação. Então, o que eu estou dizendo é que não cabe aqui, no meu entendimento, nem que o prefeito faça, por decreto, uma regulamentação, porque aqui ela é autoaplicável do jeito que está sendo dito, em que ele possa excluir em determinados serviços determinadas pessoas que nesta lei seriam incompatíveis com o serviço contratado. Então, o que eu entendo é que Vossa Excelência está com um objetivo que eu aplaudo. Agora, me parece que para evitar um veto, Vossa Excelência poderia fazer uma pequena alteração aqui que atendesse a essa preocupação que eu acho que não é só minha, né? Porque as empresas precisam funcionar e não pode aumentar o custo contratando pessoas que não possam ser úteis diretamente naquele serviço que vão executar. Se Vossa Excelência pudesse fazer isso aí, seria melhor, porque Vossa Excelência teria um apoio de mais pessoas, inclusive, não que o meu seja tão importante, mas o meu apoio, mas me daria pelo menos a oportunidade de votar favorável ao projeto, que eu acho que ele tem sentido. De qualquer forma, se Vossa Excelência não concorda, e eu respeito, porque pode ter os seus motivos, senhor presidente, eu peço na hora própria que a votação seja nominal. Muito obrigado. Vereador Carlos Guedes, sua opinião é importante, e Vossa Excelência sabe que eu considero importante sua opinião, sobretudo porque Vossa Excelência estuda os projetos, é um exímio conhecedor do regimento e é um vereador bastante atuante nessa casa. Eu apenas repito aqui, para terminar, falta um minuto, que não adianta a gente querer que a norma não seja impositiva nesse caso, porque a própria lei federal é impositiva ao dizer que nas contratações de serviços, ou seja, nas prestações de serviços ou nas atividades econômicas ou empresariais em geral, as empresas, a partir de um determinado número de empregados, são obrigadas a contratar uma cota de pessoas com deficiência. O que essa lei diz, diferente da lei federal, eu pretendo, não sei se vou conseguir esclarecer, é apenas que não pode haver discriminação dentro da discriminação. No resto, ela repete a lei federal, ou seja, a prefeitura pode, com essa lei, ter um instrumento para elaborar melhores editais de contratação de bens e serviços e dizer que o terceiro a ser contratado, dependendo do seu tamanho, estará dentro da cota ou não,
ele não pode discriminar, e como disse a vereadora Aline Mariano, que é uma grande lutadora das causas em defesa das pessoas com deficiências e mais vulneráveis. Não há deficiência maior ou menor, não há pessoas mais capazes ou menos capazes, porque uma é cadeirante, a outra tem Down, porque uma é autista, ou porque a outra, ou porque a outra tem uma deficiência parcial auditiva, né? Todos têm que ser estimulados, esse é o objeto da norma federal e da nossa norma. Eu acato sua sugestão, vou manter o projeto, porque estou convencido dele, peço vênia a Vossa Excelência, e acho que esse debate enriqueceu, enriquece a propositura. Muito obrigado. Terminou?